A maioria dos brasileiros sente que o dinheiro simplesmente desaparece antes do fim do mês. É aquela sensação de trabalhar o mês inteiro, pagar todas as contas e quando vai olhar, não sobrou nada. Parece até que o salário evapora. Mas essa sensação tem explicação. A realidade econômica do Brasil é, há muito tempo, desafiadora. Os salários da maioria da população não acompanham o aumento do custo de vida. A inflação corrói o poder de compra, o preço da comida sobe, o valor do aluguel aumenta, o combustível pesa no bolso e, mesmo assim, os salários continuam estagnados ou sobem em um ritmo muito mais lento. E como se não bastasse, quase ninguém aprendeu na escola como cuidar do próprio dinheiro. Muita gente cresceu ouvindo que falar de dinheiro era feio, que era coisa de gente gananciosa. E por isso hoje temos milhões de adultos que não sabem ao certo quanto ganham, quanto gastam, nem como poderiam usar melhor os próprios recursos. Esse é um dos principais motivos pelos quais tantas pessoas vivem endividadas, sem reservas, reféns do cartão de crédito e dos empréstimos com juros abusivos. Mas, por mais difícil que pareça, é possível sair desse ciclo. E o primeiro passo para isso é aprender a montar um orçamento mensal eficiente. Um orçamento mensal nada mais é do que um plano detalhado de como o seu dinheiro vai ser usado ao longo do mês. Ele mostra com clareza quanto dinheiro entra na sua conta, quanto sai e em que ele está sendo gasto. Com essas informações, é possível tomar decisões conscientes, identificar exageros, cortar desperdícios, priorizar o que realmente importa e, principalmente, fazer o dinheiro render mais. Sem esse planejamento, fica muito mais difícil sair do vermelho, poupar ou realizar sonhos financeiros, mesmo os mais simples. O primeiro passo para montar um orçamento eficiente é saber exatamente quanto você ganha por mês. Pode parecer uma pergunta fácil, mas nem sempre a resposta é clara. Quem trabalha com carteira assinada e tem um salário fixo sabe. Mas quem é autônomo, faz bicos ou recebe de forma variável, muitas vezes não tem essa noção. Para essas pessoas, a dica é calcular a média dos últimos 6 meses de renda. Isso dá uma ideia mais realista de quanto dinheiro entra. E se quiser jogar ainda mais seguro, considere o valor mais baixo que recebeu nesse período como sua base. Assim, se em um mês você ganhar menos, não vai ser pego de surpresa. Depois de saber quanto entra, é hora de olhar para o outro lado da equação. Quanto sai? E é aqui que muita gente se assusta. A maioria das pessoas não faz ideia de quanto gasta no mês. E mais grave ainda, nem sabe exatamente com o quê. Para mudar isso, é fundamental anotar todos os gastos, do maior ao menor, durante pelo menos um mês. Essa etapa exige sinceridade. Não adianta esconder da planilha o lanche da padaria, o delivery de última hora ou aquele presente que comprou no impulso. Tudo precisa estar registrado, porque cada real conta. Para facilitar esse processo, vale classificar os gastos em 3 grandes grupos: os fixos, os variáveis e os ocasionais. Os gastos fixos são aqueles que acontecem todos os meses e têm valores semelhantes como o aluguel, a conta de luz, a de água, o transporte, a escola dos filhos, a internet e o plano de celular. Os gastos variáveis são aqueles que mudam de valor ou que nem sempre aparecem, como compras no supermercado, idas à farmácia, delivery, lazer, gasolina e roupas. Já os gastos ocasionais são aqueles que acontecem de vez em quando, mas que precisam ser considerados no planejamento, como o pagamento do IPVA, do IPTU, compras de material escolar no início do ano, concertos emergenciais, aniversário das crianças ou presentes de Natal. Registrar tudo isso pode ser feito de várias formas. Quem prefere papel e caneta pode usar um caderno exclusivo para anotar os valores. Quem gosta de tecnologia pode usar uma planilha no Excel ou no Google Planilhas. Já quem quer praticidade pode recorrer a aplicativos gratuitos de controle financeiro, como o Mobius, o Minhas Economias ou o Organize. O importante não é a ferramenta, mas o hábito. O segredo está na constância. Depois de identificar o quanto se ganha e o quanto se gasta, é hora de comparar essas duas informações. E aí vem o momento da verdade. Você está gastando mais do que ganha? Está empatando? Ou consegue sobrar alguma coisa? Se o seu orçamento fecha no vermelho, é sinal de que algo precisa mudar com urgência. É preciso cortar gastos, renegociar dívidas, repensar hábitos e, se possível, buscar formas de aumentar a renda. Se o orçamento empata, ou seja, tudo o que entra sai, é preciso buscar eficiência, economizar em pequenas coisas e tentar criar uma margem de sobra. Já se você está no grupo que consegue guardar um pouco, parabéns! Agora, o desafio é manter esse padrão e pensar em como usar esse dinheiro da forma mais estratégica possível. Uma dica prática para organizar esse planejamento é usar a regra 50-30-20. Ela serve como um guia. Segundo essa regra, 50% da sua renda deve ser destinada a necessidades básicas, como moradia, alimentação, transporte, saúde e contas essenciais.
Outros 30% podem ser usados para desejos e estilo de vida, como lazer, presentes, delivery, hobbies e coisas que você gosta. E os 20% restantes devem ser usados para construir um futuro. Isso inclui pagar dívidas, fazer uma reserva de emergência ou investir. No entanto, vale lembrar que essa proporção não é uma regra rígida. Cada pessoa deve adaptar de acordo com sua realidade. Para quem está com muitas dívidas, talvez precise usar 60% ou 70% para as necessidades, 20% para as dívidas e apenas 10% para o lazer. E tudo bem, o importante é ter consciência e clareza. Agora, montar o orçamento é só o começo. Para que ele funcione de verdade, é preciso acompanhá-lo ao longo do mês. Não adianta criar uma planilha linda e deixar de lado depois de alguns dias. O ideal é reservar um tempo semanal para verificar os gastos, atualizar os valores, ver se está dentro do previsto ou se algo fugiu do controle. Esse acompanhamento constante evita surpresas desagradáveis e ajuda a tomar decisões mais rápidas. Se perceber que o gasto com supermercado subiu demais, por exemplo, você pode rever a lista de compras na próxima ida à feira. Se o lazer extrapolou, pode reduzir nos próximos dias. Pequenas correções durante o mês fazem uma enorme diferença no fim dele. Além disso, é essencial ter uma reserva de emergência. Mesmo que seja com pouco, guardar 20, 30, 50 reais por mês pode parecer insignificante, mas é o início de um colchão financeiro que vai te proteger em momentos difíceis. Uma emergência de saúde, a perda de um emprego, uma despesa inesperada com o carro ou com os filhos, tudo isso pode ser enfrentado com mais tranquilidade se houver uma reserva guardada. Sem esse fundo, o que resta é recorrer ao cartão de crédito, cheque especial ou empréstimos com juros altos, o que muitas vezes inicia um ciclo de dívidas difícil de quebrar. Outro ponto importante: cuidado com o cartão de crédito. Ele pode ser útil desde que usado com responsabilidade. Parcelar tudo o tempo inteiro dá a falsa sensação de que cabe no orçamento, mas na prática isso vai comprometendo a renda dos meses seguintes. Quando se percebe, já está pagando parcelas de compras feitas há 3, 4, 6 meses. O ideal é usar o cartão apenas para compras que você poderia pagar à vista, aproveitar as vantagens, como milhas ou cashback, mas sempre com controle e dentro do orçamento. Também é fundamental eliminar os gastos invisíveis, aquelas pequenas despesas que, somadas, fazem um estrago. Sabe aquela assinatura de streaming que você nem usa mais? Aquele pacote de internet com serviços que você não aproveita? Ou o hábito de comprar café fora todos os dias? Esses são exemplos de dinheiro escorrendo pelo ralo sem que a gente perceba. Vale a pena fazer uma faxina financeira de tempos em tempos e cortar tudo que não está sendo realmente útil. Ter um orçamento eficiente traz benefícios concretos. Com o tempo, você percebe que começa a ter mais controle da própria vida, consegue realizar objetivos, como fazer uma viagem, trocar de celular, pagar uma dívida antiga e até pensar em metas maiores, como comprar um imóvel, estudar, empreender ou garantir uma aposentadoria tranquila. Tudo começa com um plano simples, mas poderoso, saber o que entra, o que sai e o que pode ser melhorado. E se você acha que montar um orçamento não vai adiantar porque ganha pouco, saiba que é exatamente o contrário. Quanto menor a renda, mais necessário é o planejamento. Cada centavo faz diferença. Quando você administra bem o pouco, constrói a base para ter muito. Ninguém muda a vida financeira da noite para o dia, mas com disciplina, paciência e clareza, é possível transformar a relação com o dinheiro e sair de uma vida de escassez para uma vida de equilíbrio. E por que não, de prosperidade. Montar um orçamento mensal eficiente é um ato de coragem, responsabilidade e amor próprio. Não se trata de viver com medo do dinheiro, mas sim de usá-lo com consciência e inteligência. Quando você domina o seu dinheiro, ele deixa de ser fonte de estresse e se transforma em ferramenta de realização. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Dessa forma, você nos ajuda a chegar a mais pessoas. Obrigado pela sua atenção e até a próxima narrativa.